A comitiva de parlamentares brasileiros que viajou a Caracas para tentar visitar aqueles presos políticos venezuelanos quase não conseguiu sair do aeroporto. Primeiro, o micro-ônibus que levava o grupo foi cercado por manifestantes. Depois, eles foram parados num bloqueio policial na estrada. Essa estrada leva a um presídio. Ao presídio que eles pretendiam visitar essas pessoas. Agora, então, eles conseguiram sair agora há poucos minutos e a gente fala ao vivo, nesse momento, por telefone, com o enviado especial da Globo News, Rodrigo Carvalho, que está em Caracas. Rodrigo, você me ouve bem? Ouço sim, Helena. Diga lá. Boa tarde, todo mundo aí no Brasil. Tarde para você também. Que situação complicada essa aí, né? O que está acontecendo nesse momento? Eles saíram agora há pouco. Isso, o que está acontecendo, Helena, é que está todo mundo parado no trânsito. Eu, todos os jornalistas aqui que acompanham a comitiva e a comitiva propriamente dita, com 8 senadores brasileiros, liderada pelo senador Aécio Neves, do PSDB. São senadores todos da oposição, que fazem oposição ao governo Dilma, que vieram aqui para demonstrar solidariedade aos políticos venezuelanos de oposição que estão presos nessa penitenciária de Ramo Verde. O que aconteceu? A comitiva chegou aqui por volta do meio-dia, foi recebida pelas mulheres dos políticos presos, que estão na linha de frente dessa luta, desse engajamento já há algum tempo, e seguiram para Ramo Verde. Mal saíram do aeroporto, mal saíram, que eu digo 100 metros, 150 metros, já foram recebidos por uma manifestação. Era uma manifestação pequena, 30 pessoas mais ou menos, trabalhadores, simpatizantes do chavismo, do governo de Nicolás Maduro, que cercaram esse micro-ônibus, bateram nas janelas, nos vidros do micro-ônibus onde estavam os senadores brasileiros. Depois esse micro-ônibus conseguiu seguir viagem, só que na primeira curva que pegou, viu a avenida, uma das principais aqui da saída do aeroporto, a avenida bloqueada pela polícia. O argumento oficial era de que um criminoso venezuelano, que estava sendo extraditado da Colômbia para cá, estava fazendo esse percurso do aeroporto para o centro de Caracas, que não é um percurso curto, e por isso as ruas estavam bloqueadas. Isso foi suficiente para os senadores brasileiros já tratarem não como uma coincidência, mas como uma ação deliberada, proposital do governo Maduro para dificultar a saída da comitiva até o presídio de Ramo Verde. Esse presídio não fica perto daqui, sem trânsito, é 1 hora de distância. E aí, diante do bloqueio dessa pista, voltou todo mundo para o aeroporto. Ficaram lá mais ou menos 2 horas, decidindo o que faria. E aí, agora há pouco, mesmo sem a informação de que a pista foi bloqueada, a pista, pelo que a gente sabe, continua bloqueada. Mesmo assim, a comitiva está indo de novo tentar ir lá para o presídio de Ramo Verde. O que é uma missão, cá entre nós, dificílima agora, porque mesmo se a pista não estiver bloqueada, o trânsito nessa hora em Caracas é péssimo, vão chegar lá por volta de 7 da noite, se chegarem. Nesse impasse, Leilani, cogitou-se até voltar ao Brasil. Então, lá a agenda toda, abortar a missão, seria um dia intenso aqui de agenda política, cogitou-se voltar ao Brasil. Portanto, o impasse segue, apesar da gente estar a caminho do presídio, estamos muito longe ainda, e a rua, ao que parece, ainda está bloqueada. Nesse meio tempo também, os senadores disseram que vão voltar para o Brasil, seja logo mais ou de noite, como estava previsto inicialmente, com 3 propostas para levar para o governo e para levar para a mesa lá do Senado. 1, suspensão da Venezuela do Mercosul. 2, suspensão também dos acordos bilaterais comerciais entre os 2 países, o que não é pouca coisa. A Venezuela é o segundo principal parceiro comercial do Brasil, só perde para a Argentina. Importa muita coisa da gente, frango, legumes, já que a produção local é pequena. E também querem pedir a volta do embaixador brasileiro aqui em Caracas para o Brasil. Portanto, são medidas diplomaticamente falando fortes que vão ser levadas para o Brasil, enquanto isso tenta-se ir para o presídio, mas sem certeza alguma, né? Rodrigo, enquanto você falava, nós estávamos aqui mostrando as imagens do momento em que os manifestantes simpatizantes do governo de Nicolás Maduro batiam na janela da van. Você que teve aí durante algumas horas com a comitiva brasileira, isso foi uma situação, as imagens são fortes, a impressão que dá é que há ali uma situação de uma certa tensão. Você conversou com essa comitiva, com os senadores sobre isso? Não só com a comitiva, como com os manifestantes. Eu estava bem atrás do micro-ônibus nessa hora, desci do carro aqui da Globo News e fui até os manifestantes saber o que eles
seguinte: não admitimos nenhum tipo de ingerência externa aqui no governo chavista. Não importa se dos Estados Unidos ou dos senadores brasileiros. Essa visita não é bem vista pelos simpatizantes do chavismo. E ponto. Agora, não era uma manifestação grande, eram 30 pessoas, mas que tiveram liberdade suficiente para cercar um micro-ônibus com autoridades políticas de outro país. Os policiais que estavam ali fazendo a escolta do micro-ônibus dos senadores brasileiros não fizeram muita coisa e eles tiveram liberdade para bater nos vidros ali e assustar essa comitiva. Foi tudo muito rápido, tá? 5 minutos, a van já conseguiu, o micro-ônibus já conseguiu seguir viagem. Os presos políticos estão lá em Ramo Verde já há mais de um ano. Leopoldo Lopes, Antônio Ledesma, ex-presidente de Caracas, e também Daniel Ceballos. Daniel Ceballos está em outro presídio. Mas o que se tem nesse cenário é o governo de Maduro argumentando ainda que eles estão presos porque incentivaram a violência nas manifestações do ano passado, e que tem provas disso. E ainda estamos no passo a passo ali de audiências públicas e julgamentos. Para a oposição e para os senadores brasileiros também de oposição ao governo Dilma, essas prisões são arbitrárias e a Venezuela caminha para um regime cada vez mais autoritário. Esse é o argumento dessa comitiva que está aqui. E vieram para isso, para demonstrar solidariedade aos políticos presos e também para fazer uma pressão política, Leilani, elemento importantíssimo dessa viagem, para que o governo Maduro marque logo as eleições parlamentares previstas na Constituição. Maduro está com uma popularidade baixíssima, menos de 20%. Nunca foi tão baixa em todo o chavismo, incluindo a gestão de Hugo Chávez. E ele não definiu ainda quando vai ser essa data. Seria uma perda política muito forte para o chavismo se as eleições parlamentares fossem com resultado negativo para o chavismo. Ele perder maioria é o pior cenário hoje na Venezuela. Portanto, há organismos internacionais e também políticos, como os senadores brasileiros, que estão tentando fazer esse papel para ter uma pressão para que Maduro defina logo a data dessas eleições. Rodrigo, muito obrigada pelas suas informações. Lembrando que, além de toda essa questão política, da importância da definição dessa data das eleições, é bom lembrar que o governo de Nicolás Maduro enfrenta hoje baixíssimos índices em relação à economia, quer dizer, problemas muito graves em relação à economia na Venezuela, índices altos de inflação e muitos problemas. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação. Rodrigo Carvalho, direto ao vivo de Caracas.